Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes. Esta aqui, lição de adolescentes, que tem como título A Terceira Viagem Missionária, que é a lição de número 9, de 28/8 de 2022. Vamos ver neste dia como foi a rota da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Desde já quero pedir encarecidamente, ore por mim, ore por minha família, ore por nós. Precisamos das vossas orações e acreditamos que a oração do justo ela pode muito ter seus efeitos. É por isso que eu acredito na sua oração. Ore para que possamos também toda semana estar aqui passando a lição da Escola Bíblica Dominical. E também quero pedir, você que está assistindo agora, se inscreve no canal, você que não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, diga aí também de onde você está assistindo, comenta e envia aí para outras pessoas para que possamos também propagar a palavra de Deus. Vamos hoje falar sobre essa terceira viagem missionária. Os irmãos têm visto que eu tenho procurado fazer o mapa para facilitar na nossa memória o entendimento de como foi a viagem missionária durante as viagens do apóstolo Paulo, durante as suas viagens ali pela Europa, pela Macedônia, pela Ásia. Então é interessante este pouquinho de geografia bíblica para situarmos. Quando a gente ouvir falar das igrejas, a gente entendeu, essa estava próxima daquela e essa distante mais daquela, quando nós lemos ali os livros que o apóstolo Paulo ele escreveu e também o livro de Atos que escreveu o nosso irmão Lucas. E hoje vamos falar sobre esta terceira viagem missionária de Paulo. O primeiro tópico fala sobre a rota da terceira viagem. Vamos aqui, aquele tradicional mapa. Aqui. A rota da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas como foi essa rota que o apóstolo Paulo ele fez durante essa terceira viagem missionária? Vamos ver aqui como o apóstolo Paulo ele foi conduzido pelo Espírito Santo, como Deus trabalhou, que levou para determinados lugares, e a fim de que todos pudessem ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. O primeiro ponto, a rota da terceira viagem. Na terceira viagem, Paulo segue o plano original da segunda viagem. Ele seguia aquele plano que ele tinha lá na segunda viagem, quando ele estava ali com Barnabé. Então ele cruzou as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Galácia e Frígia, até chegar em Éfeso. Dali foi para Macedônia, Acaia e Europa. Já no retorno começou pela cidade de Macedônia, de Bereia, Tessalônica, Filipos e continuou pela cidade de Troade, Eassos, Mitilene, Mileto, Rhodes e Pátaro. Atos 21, 1 e 2. Então desembarcou em Tiro e passou por Ptolemaida, está escrito assim, aí a gente vai ver ali no mapa também. E seguiu para Cesareia, chegando por fim em Jerusalém. Então a rota do apóstolo Paulo foi essa aqui. Vou puxar aqui um pouquinho. A rota do apóstolo Paulo foi essa aqui. Ele saindo daqui, saindo, vou até apagar aqui para ficar melhor. Isso. O apóstolo Paulo ele saindo daqui de Antioquia, da Síria, então ele vai para Tarso, ele passa por Tarso, passa pela região da Galácia, essa é a região da Galácia que a gente vê a carta aos Gálatas, que é essa região aqui da Galácia. Ele passa aqui pela Sicília,
passa pela Antioquia, essa Antioquia aqui, que nós já sabemos, que é a Antioquia da Psídia, essa daqui é a Antioquia da Síria, ele passa pela Antioquia da Síria, essa região aqui já é a região da Ásia Menor, ele passa pela Frígia, Colosso, quando ele chega aqui, atravessa também a Mícia, chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, que essa aqui é a parte da Ásia, é onde o apóstolo Paulo ele tinha a intenção, na sua primeira viagem missionária, ele não conseguiu ir, ele foi direto lá para a Macedônia. Aí ele consegue aqui, nessa região da Ásia, pregar a palavra do Senhor. E tem até algo interessante que neste instante eu falo sobre a região da Ásia, que a Bíblia nos traz. Aí quando ele chega aqui nessa região da Ásia, ele vai atravessa aqui Mícia, chega em Troade. Quando ele chega em Troade, ele faz aquela rota novamente da Macedônia, aqui que é a região da Macedônia, esse lado de cá, aqui é a região da Macedônia, esse lado de cá. Então ele passa depois de Éfeso, ele vai para Troade. Quando chega em Troade, ele passa por Neápolis, depois ele retorna de novo por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e depois ele vai para Corinto, na Grécia. Então, essa parte aqui, Atenas, aqui na Grécia, essa parte aqui foi porque o apóstolo Paulo ele queria passar pelas congregações que já tinham sido estabelecidas e ele queria ver como é que estavam os irmãos, como é que estava ali a doutrina, para que ele ali pudesse também instruir os irmãos e fazer com que os irmãos continuassem firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, depois o apóstolo Paulo, ele volta. Quando ele volta de Corinto, ele vai para Bereia. Depois de Bereia, a gente já conhece os bereanos, eram aqueles que atentavam na palavra de Deus quando o apóstolo Paulo falava, para ver se de fato o apóstolo Paulo estava pregando o que estava escrito. Os irmãos de Bereia passa pela Tessalônica. Tessalônica foi aqueles irmãos que não aceitaram de bom grado a palavra do Senhor, uma boa quantidade não aceitaram, que perseguiram Paulo. Depois ele vai para Filipos também, onde teve aquela jovem que adivinhava, casa de Lídia, ele atravessa em Filipos. Depois, quando ele chega em Filipos, ele passa por Neápolis de novo, vai até Troade, isso é o retorno. Troade, quando ele chega em Troade, ele não volta pela Ásia, pela região da Ásia, da Mícia e da Galáxia. Ele vem de Troade, vai para Mileto. De Mileto a gente vai ver também o que foi que aconteceu aqui em Mileto, aconteceu algo em Mileto que a gente vai ver posteriormente. E depois ele vem para Rhodes, passa por Patra, a região de Rhodes, e por fim ele vem atravessando por Rhodes, chega em Tiro, aqui, Tiro. Depois de Tiro ele vai para Ptolemaida, aqui, depois Cesareia e por fim termina em Jerusalém. Então essa é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O subtópico de número 1 fala as atividades missionárias do apóstolo. Então, a Bíblia nos relata que todos os moradores, aqui um fato importante, baseado lá em Atos 19, 10 e 22. A Bíblia nos relata que todos os moradores da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, ouviram o evangelho por meio do apóstolo Paulo, que contava com a ajuda de dois irmãos também, né, que ajudaram, Timóteo e Erasmo. Então, toda essa região aqui da Ásia ouviram a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo e com a ajuda dos irmãos Timóteo e Erasmo. Isso quer dizer o quê? A força do evangelho e o potencial de uma pessoa quando ela é usada por Deus. Olha o que ela tem condição de fazer. O apóstolo Paulo, ali juntamente com aqueles irmãos, ali, Timóteo e Erasmo, que foram seus ajudantes, ele chega a pregar ali por toda a Ásia. Ainda que tivesse a ajuda de outros irmãos, mas o potencial que tinha o apóstolo Paulo com esses irmãos de passar por essas cidades,
saindo, atravessando aqui a galáxia, atravessando, indo lá para a Macedônia, atravessando a Ásia, vindo para a Grécia. Então, ele, um vaso usado por Deus, como o próprio Cristo falou, que Paulo ia ser um vaso usado por ele para pregar o evangelho dele entre os judeus, lá aqui na região de Jerusalém, os gentios, os reis e todos aqueles que ainda não conheciam o evangelho por todo o mundo. E o apóstolo Paulo, ele se deixou usar por Deus, se deixou ser usado por Deus, e Deus usando, ele tendo sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o mandamento do Senhor, ele fez com que a maioria dessas pessoas aqui fosse ouvida por ele. Através do apóstolo Paulo, Deus fez grandes coisas. E Deus pode fazer também, através de você, grandes coisas, porque você também é um vaso usado por Deus. E depois, através de suas visitas, pelo contato com os irmãos, o apóstolo Paulo, ele queria ver a necessidade que tinham os irmãos nas igrejas. Por isso que ele resolveu passar novamente nessa sua terceira viagem missionária naquelas igrejas que já tinham sido estabelecidas. Porque ele queria saber como é que estava a necessidade dos irmãos, como é que estava tanto financeiramente quanto espiritualmente, de conhecimento da Bíblia Sagrada, o que estavam precisando. E ele resolveu passar por essas igrejas novamente, por essas casas. Depois o apóstolo Paulo, ele fica sabendo também de algumas igrejas, quando ele, por exemplo, quando ele estava em Éfeso, Paulo foi informado do problema da igreja de Corinto. Por isso ele escreveu uma dura carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, Paulo estava onde? Em Éfeso. Quando ele estava aqui em Éfeso, ele ficou sabendo que Corinto estava numa situação difícil, estava com problemas espirituais, problemas que as pessoas não conseguiam resolver. Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui de Éfeso, ele escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta aos irmãos ali de Corinto, a igreja de Corinto. Depois, quando ele sai de Éfeso, quando ele estava aqui em Éfeso, depois quando ele sai de Éfeso, ele passa por Troade, onde a gente falou aqui, ele passa por Troade, essa é a região de Troade. Aqui ele esperava encontrar Tito para que viesse dar informações dos irmãos de Corinto. E como os irmãos de Corinto recebeu aquela primeira carta, ele esperava, mas não foi possível. Não foi possível nesse momento. Mas depois, algum tempo depois, foi possível. Esse missionário encontrou com Tito e recebeu a notícia de Corinto. E assim Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. Depois de que ele recebe a notícia como é que estavam os irmãos de Corinto, ele então escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Então isso é muito interessante para a gente ter esse conhecimento. Seguindo a sua rota, ele partiu para a Macedônia. Aí daqui, ele vai agora para essa região aqui, que é a região da Macedônia. Quando ele chega na região da Macedônia, ele partiu para a Macedônia, para seguir para Corinto. Aqui ele vem aqui, ó. Ele chega em Corinto, que é na parte aqui da Grécia, e chega a Corinto, passa ali cerca de 3 meses, e nesse momento ele escreveu as cartas aos romanos. Então, a gente entende quando ele estava em Corinto, na região da Grécia, que ele escreve agora a carta aos romanos, irmãos que ele ainda não conhecia de perto. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui a carta aos romanos. Então, a intenção de Paulo era retornar para Antioquia da Síria, partindo da Grécia. Então, ele queria sair daqui, dessa região da Grécia, para Antioquia da Síria, que é essa aqui, ó. Queria fazer aquela mesma viagem que ele fez na sua segunda viagem, que ele veio direto. Mas ele queria vir para aqui, para Antioquia da Síria, daqui da Grécia. Mas ele não pôde. Por que foi que ele não pôde? Aí ele não pôde. A intenção era que Paulo retornasse partindo da Grécia, mas uma conspiração de alguns judeus contra a vida do apóstolo alterou o seu plano. Então, muitos judeus conspiraram em pegar o apóstolo Paulo, prender o apóstolo Paulo, perseguindo ali o apóstolo Paulo. Então, ele alterou o seu plano. Por isso, ele voltou pela Macedônia. Então, ele queria sair daqui, vir direto para cá, para Antioquia da Síria, que é Antioquia da Síria.
mas pela conspiração dos judeus, eles resolveram daqui retornar pela Macedônia, onde ele retornou pelas igrejas, ali onde ele fez o caminho de volta. Quando ele retorna pela Macedônia, ele passa de novo a festa em Filipos, ele passa por Berea, Tessalônica, passa em Filipos, e de Filipos ele navega de lá para Troade. Aqui de Filipos ele vem navegando até Troade. De Troade ele então cruzou a Ásia Menor. De Troade ele vem para cá, a Ásia Menor, tá aqui, de Rhodes, vem para Rhodes. E ele então ele leva ainda o dinheiro dos irmãos de Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. E ó, os irmãos de Corinto ajudaram para ele trazer a igreja aqui em Jerusalém. E isso era uma grande responsabilidade que ele conseguiu concluir com êxito. Então, quando ele queria ir direto daqui para aqui, foi impedido. Então ele retorna para cá e daqui ele vem para Jerusalém. Isso era a rota do apóstolo Paulo. O segundo tópico, a formação da liderança. Então, durante essa viagem, o apóstolo Paulo percebeu, claro, que ele estava plantando igrejas. E para ele plantar igrejas, precisava de líderes que tomassem conta dessas igrejas. Então, nessa terceira viagem, vemos uma liderança sendo consolidada sob a orientação do apóstolo Paulo. Quem foi? Timóteo e Erasmo foram dois companheiros do apóstolo Paulo que conseguiram ser líderes. Então, acompanharam o apóstolo Paulo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam como pregar, plantar igrejas e resolver problemas. Então, essa era a importância que o apóstolo Paulo, ele sabia que precisava dos líderes, de irmãos capacitados, a fim de que viesse continuar o trabalho nessas demais igrejas. Porque o apóstolo Paulo não podia todos os dias estar passando por essas igrejas. Então, por onde ele passava, ele queria deixar uma liderança para que estivesse ali, orientando aquele povo da Ásia, e foi enviado para Macedônia, para Corinto, a fim de dar assistência às igrejas, Timóteo e Erasmo. Tito também, mais um líder, o apóstolo Paulo, ele conseguiu enxergar em Tito. Igualmente era um fiel companheiro, auxiliador e um bom mensageiro, Tito. Depois veio Priscila e Áquila, que também o ajudaram muito, eram casados. Eles migraram de Roma para Corinto e lá conheceram o apóstolo. Com o passar do tempo, eles se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros do apóstolo Paulo. Em Atos 16, 18, 24 a 26, eles aparecem instruindo Apolo sobre o caminho de Deus. Então, Priscila e Áquila, servos de Deus, que ajudaram o apóstolo Paulo e também instruindo ali o nosso irmão Apolo. Aí quando chega em Éfeso aqui, em Éfeso, os presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo na cidade de Mileto aqui, ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, aqui da igreja de Éfeso. Ele se reuniu aonde? Na cidade de Mileto. Para quê? Paulo reuniu os presbíteros para encorajá-los e instruí-los em como continuar fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Então, ele reuniu aqui, fez uma reunião aqui em Mileto, os presbíteros de Éfeso, para mostrar que os irmãos precisavam continuar se dedicando e fazendo ali a obra do Senhor, zelando pelo trabalho do Senhor. E depois, o tópico de número 3, o desfecho da terceira viagem. Sensível à voz do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele já percebia que o seu ministério estava se acabando. E isso porque ele sabia do chamado que ele tinha e como ele estava lidando com esse chamado. Então ele recebeu o chamado de Deus, disse o sim ao chamado de Deus e estava trabalhando nesse chamado, fazendo a obra de Deus. Então, cumprindo o chamado de Deus, estava executando aquilo para que Deus o chamou, pregar a sua palavra. E quando ele percebe, ele queria que as igrejas estivessem bem estabelecidas. Então, por isso que ele, quando chama esses presbíteros, quando ele chama esses irmãos, quando ele chama Tito, quando ele chama Timóteo, para que continuasse, desse prosseguimento à obra do Senhor. E as perseguições contra ele e as tentações, muitas,
As tentativas também de matá-lo estavam cada vez mais intensas, porque Paulo já percebia que já estava chegando também o seu fim e continuava as perseguições, continuava as pessoas querendo pegar Paulo, parar o evangelho, mas ele dizia assim, ó, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus ela não está presa. Então, podemos estar presos, mas a palavra de Deus ela tem que estar solta, tem que estar sendo pregada nos 4 cantos da terra. Então Lucas aponta que conforme a viagem chegava ao fim, em Tito e Cesareia, aqui ó, quando o apóstolo Paulo já tinha saído de Troade, passado por Mileto, região de Rhodes, quando ele estava chegando aqui em Tiro, Cesareia, os irmãos aqui de Cesareia não queriam que Paulo partisse. Os irmãos ficaram preocupados, temiam, oraram ali com Paulo, não querendo que Paulo fosse, mas Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, confortado pelo Espírito Santo, sabia que precisava chegar em Jerusalém. Aqui o apóstolo Paulo, Lucas aponta que quando ele chega lá em Cesareia, os irmãos temiam pela vida do apóstolo Paulo e alertavam para ele não ir a Jerusalém, porque ele seria preso. Porém, o apóstolo estava decidido a ir em Jerusalém. De qualquer forma, Deus estava no controle. Mesmo consciente do sofrimento que o esperava em Jerusalém, não parou pelo caminho e não pensou em mudar de rota, ele foi até o fim. Então, o apóstolo Paulo, sabendo que o caminho dele terminava ali em Jerusalém, mesmo sabendo que poderia encontrar dificuldades, mesmo sabendo que poderia encontrar muitas perseguições, mas ele não desistiu, seguiu o seu caminho, seguiu a sua rota até o fim da sua vida, quando ele chega e fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer como o apóstolo Paulo, ele fez, seguia pregando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tinha chamado. O Senhor chamou ele para aquilo, ele estava exercendo aquilo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguirmos aquilo que o Senhor nos chamou. Se é para ensinar, que haja dedicação no ensino. Pregar a palavra, que haja também esforço na pregação do Evangelho. E que Deus nos capacite e que nos oriente, que nós possamos estar sempre sensíveis à palavra do Senhor, fazendo a sua vontade. E assim o apóstolo Paulo termina a sua 3ª viagem missionária e a próxima lição, onde iremos falar o 3º diário de viagem, o que aconteceu em cada trecho que o apóstolo Paulo, em alguns trechos que o apóstolo Paulo passou. Então, até para a semana, não perca, não esquece, compartilha aí, se inscreve no canal e continua orando por nós. Até para a semana, se Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos. Boa escola bíblica dominical.